Então vamos aprender agora como a gente consegue resolver o problema de remover um item numa posição definida numa lista ligada em Go. A gente já aprendeu como inserir um item numa lista ligada ali numa posição que a gente envia por parâmetro, só que remover é ainda mais fácil, tá? Remover um item numa posição definida é ainda mais fácil, porque basicamente a gente tem que encontrar o penúltimo item e fazer ele apontar para nulo, beleza? Então, como a gente faria isso aqui em Go? A gente tem aqui o código remove node given position, que vai estar na mesma pasta de linked list no repositório data structures go, beleza? Tá no link na descrição. Ele vai ter uma complexidade de O de n, porque ele vai depender da posição que você enviar. Se você tem um item de uma lista de 1000 itens, se você enviar um position igual a 1000, ele vai demorar 1000 iterações para poder executar o seu código, tá? Então, basicamente é um O de n que a gente teria, onde n depende do position que você recebeu por parâmetro, beleza? Então a gente tem o position, ele vai verificar se o position é menor ou igual a 0, porque se for, não tem o que fazer. Aí ele vai verificar se o position é igual a 1, então se eu quero remover o primeiro item, simplesmente eu coloco para ele apontar para o próximo e dar um return, né? Se não, eu vou executar o restante do código aqui que a gente vai ver em seguida, então não vou dar muita explicação porque a gente já vai ver agorinha como resolver, tá? Então, vamos supor que eu tenho a lista da YouTube Channel e eu quero excluir o item 2 da minha lista. Então, 2, eu quero remover o item YouTube da minha lista, beleza? Como a gente faria? Ele vai verificar, position é menor ou igual a 0? Não, position é 2, né? Então ele vai pular esse if. Position é 1? Não, position não é 1, é 2, né? Então ele também vai pular esse if. Agora ele vai criar uma variável count com valor 1, tá? Então ele vai criar essa variável. Ele vai fazer com que previous aponte para o primeiro item, que é o the, nesse caso. Então ele vai entrar aqui num for e ele vai perguntar, enquanto count for menor que position menos 1, nesse caso, position é 2, 2 menos 1 é 1. E o nosso count já é 1, então 1 não é menor que 1, 1 é igual a 1, então ele não vai entrar nesse for. Mas se ele tivesse entrado, ele ficaria rodando até ele encontrar o penúltimo item, ou seja, um item antes do item que eu quero excluir. Se eu enviei 5, eu quero encontrar o quarto item para fazer ele apontar para o sexto, talvez, tá? E assim por diante. Ou então, se ele for o último, fazer ele apontar para nulo. Então, a gente consegue basicamente encontrar o penúltimo item assim. Tanto que a gente chama a variável de previous, beleza? Agora, como a gente sabe que 1 não é menor que 1, então ele vai pular esse for. Ele vai fazer com que current, que no caso era o item de antes, aponte para o próximo item. Então agora o current aponta para YouTube, que é o item que tem que ser excluído, tá? E aí vou fazer com que previous, que é o primeiro item, ele aponte, ao invés de ele apontar para YouTube, ele vai apontar para o terceiro item, que é channel. Então ele basicamente vai fazer com que previous.next, que seria YouTube, aponte para current.next, que é o channel, né? Current, que é esse cara, o próximo item é channel. Previous, que é esse cara, o próximo item é current. Então vou basicamente fazer com que previous aponte para o próximo item depois de current, que no caso vai ser 2 itens à frente. Assim, basicamente eu troco as posições, faço com que the aponte para channel e current fique sozinho ali apontando apenas para YouTube. E aqui eu posso fazer com que current receba nulo, mas não precisa, tá? Porque o garbage collector já vai meio que ignorar essa variável depois, vai limpar essa variável, mas só para vocês entenderem que essa variável fica inútil depois e que a gente consegue excluir ela da nossa lista ligada, fazendo apenas ser 2 itens agora, beleza? Então, no próximo vídeo a gente aprende a implementação desse código aqui juntos e como a gente consegue resolver esse código e a gente testa ele juntos, beleza? Eu vejo vocês lá.